ouvintes da Rádio Difusora, a rádio que você vê. Hoje nós estamos aqui com a Lorena Duarte, a Rafaela Rara e nós estamos com uma convidada especialíssima, a Estela Duarte. Como vocês estão vendo o sobrenome, ela é parente de alguém. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e telespectadores aí das nossas redes. Sejam muito bem-vindos. É muito bom poder estar aqui novamente. Como a gente havia dito no programa anterior, nós iríamos receber uma convidada muito especial. E é claro que ela está aqui, a Estela Duarte, a minha irmã do meio. Nós somos em 3, a mais velha, a Renata, a do meio, a Estela, e eu, a Rapinha do Tacho. Estela, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, aliás. Muito bem-vinda, Obrigada. amiga. Hoje a gente vai ter muita coisa para falar, É um prazer estar aqui. A Estela, ela veio trazer um pouquinho da história dela. Ela, se existe uma mulher mais guerreira que ela e forte, eu desconheço. A Estela, ela vem aí vivenciando o luto, um pouco mais de 2 anos, e ela veio trazer pra gente um pouquinho de como é importante os cuidados na gestação, a prematuridade, mãe de UTI, mãe de 2, né? E a maternidade atípica. Estela, por onde que você começa contando toda essa sua jornada maluca e doida, dolorida e de muita conquista, de muitas vitórias, né? Muitos milagres aí acontecendo Superação, no decorrer né? desses 2 anos. Lorena, você não vai chorar? Eu já tô chorando. Qualquer coisa a gente Eu tô aqui, ó. Meu olho já tá brilhando já. Eu tô aqui, ó. Eu não vou chorar. começar de uma forma mais suave. O que você faz hoje? Me conta. Atualmente você cuida só da nenê ou você também trabalha? Como é a tua rotina? Como é a sua vida? Como é a sua diária? Nos conta aí que a gente quer saber. Não, eu tive que me dedicar agora exclusivamente à minha filha, né? A Maia. Que A Maia tá com quanto tempo? ela tem 2 anos. 2 anos. Ela é uma criança atípica. Então Uhum. eu tive que abdicar da minha vida profissional Sim. para cuidar da Maia. Porque ela é uma criança que ela ainda não pode ir para a escola, porque ela faz terapias todos os dias. Então a gente tem uma rotina bem intensa com ela, Sim. de terapias. É de A segunda a dedicação é sexta. integral, né? Isso. Mas a Estela empreende também. Ela é minha sócia lá na Cabide Inteligente, né? Nós somos sócias. Nós começamos, inclusive, esse trabalho justamente porque ela tinha saído do trabalho para ficar ali full time na Maia, que é nosso milagre. Nosso milagre. Né? Ô, Estela, a Maia nasceu com quantos quilos e a Betina? Conta um pouquinho da história de quando elas vieram. Eu vou tentar resumir uma história longa, mas eu vou tentar resumir um pouco. Eu tinha uma rotina totalmente diferente do que eu tenho hoje. A minha vida era 100% diferente. Eu tinha uma vida profissional muito ativa. Eu trabalhava, a minha vida era trabalhar. Então eu trabalhava muito, eu sou biomédica. Ah, que interessante. Então eu trabalhei 12 anos na área. Sim. E aí, até eu engravidar. A gente é pega de surpresa, né? Eu engravidei, eu tava de 36 para 37 anos, tava naquele dilema, vou engravidar ou não vai e tal. E aí eu engravidei, e uma gravidez gemelar. Nossa. Para a nossa surpresa. E aí a gente recebeu... Você me lembrou aquele meme. Para nossa alegria! Na hora foi um baque, né? Ai, meu Deus. Na verdade, na hora, foi uma alegria muito grande. Eu imagino. Uma alegria literalmente em dobro. Sim. A minha família, eu acho que foi o dia que eu vi minha família mais feliz, né, Foi, Lorena? Que legal. Foi. Uma Ai, gente, olha, me alegria arrepia. muito grande. Legal, que legal. E aí, quando você é mãe de gêmeos, quando você engravida, de uma gravidez natural de gêmeas, sem planejamento nenhum, Sim. você sente a mulher mais privilegiada da face da Terra. Sim. É muita bênção, né? Você se sente a mulher mais abençoada. E aí, né? Aí, como nem tudo são flores, depois continuo contando a história. Pode continuar, pode continuar. O que aconteceu? Você teve algum problema durante a gestação? Foi isso? Não. Ou a sua gestação foi tranquila? Minha gestação foi tranquila.
Só que nas primeiras consultas, o meu médico ele já avisou que por ser uma gestação gemelar univitelina da mesma placenta, Sim. já é uma gravidez de risco. E você já estava acima dos 35 anos, né? Então Sim. eles indicam ali que normalmente as gestações têm que ser um pouquinho antes, tal. Depois dos 35 já começa a ser um pouquinho mais difícil mesmo para todo mundo, né? Isso. Mas no meu caso, isso não interferiu até então, assim, porque eu era uma pessoa muito saudável. Então eu nunca tive pressão alta, nunca tive diabetes. Então eu tava super bem, eu tava numa gravidez super saudável. Mas aí o médico me alertou que só por estar grávida de gêmeos univitelino, da mesma placenta, gera muito risco. Entendi. E risco para você e para as crianças, né? Para mim e para as crianças. Ele usou, o meu obstetra, ele é um médico muito sincero, assim, direto. Ele usou até o termo, ele falou dessa forma, é risco de morte. Nossa. Para você ter ideia. Sim. Só que você tá naquela, eu tô grávida de gêmeas, você tá naquele Naquela mundo, vibe, né? naquele romance da gestação. Sim. E aí eu fui levando, eu estava super bem. Minha vida foi tudo perfeitamente ocorrendo normalmente. Minha gestação não tinha nenhum problema. A única coisa que o médico falou, eu não estava trabalhando no momento, eu estava numa transição de emprego. Ele falou, olha, é melhor você não trabalhar, por ser gêmeos e tal. Ali eu parei de trabalhar, fiquei em casa. Uma gestação super saudável. Com quantos meses que veio o susto da pré-eclâmpsia e do nascimento prematuro das crianças? Foi com... O obstetra, ele me alertou que o principal risco seria a transfusão feto-fetal, que é quando um gêmeo rouba o nutriente do outro. Ah, tá, entendi. Como eles estão na mesma placenta, ali corre o risco de um né, se alimentar ali dos nutrientes totais e o outro meio ficar sem. Mas e aí o risco... um pouco, né? Isso, o risco é pros dois. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, então o meu medo, assim, quando eu pensava em risco, né, era só da transfusão feto-fetal. Entendi. E aí foi levando tudo bem e tal. Quando foi Inclusive, teve uma época aí que a Betina, que a Maia tava pegando os nutrientes da Betina, né? Isso, a gente sempre acompanhava. Que foi a época que a gente ficou mais preocupados e tudo mais. Quando Tem uma medição dessa taxa, é isso? É aquele percentil, quando a gente tá grávida, que faz de nutrientes mesmo que o bebê tá. Tem uma tabela de 0 a 9, se não me engano. Ah, tá. Eles vão acompanhando ali pela pesagem do bebê e vendo se aquela nutrição realmente tá ok. Pela medição do bebê, no ultrassom e tal. E sempre tava tudo muito bem. Sempre a Maia mais gordinha que a Betina, mas tudo muito bem. Entendi. Nada muito relevante assim pra se preocupar. Nada de preocupação. E aí, quando foi no 5º mês de gestação, que deu um pouquinho abaixo a Betina ali no percentil. Até a gente procurou um especialista em Rio Preto, eu e meu esposo, pra gente ver essa questão. A nossa preocupação era somente essa, na nossa cabeça. E aí o médico fez um ultrassom super detalhado, um especialista em gemelar e tal. E ele falou, olha, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A única coisa é assim, a Betina realmente, ela tá um pouquinho abaixo do percentil, mas ela tá dentro da normalidade. E ela que vai decidir a hora que vai nascer. Porque a Betina que tava na frente. E a Betina tava já mais encaixadinha. Mais encaixada e tal. A Maia, porque elas ficam em posição, dá pra ver a posição diferente quando é gêmeos, né? Você já tava com quanto tempo? Isso no 5º mês. Tava tudo perfeito. Foi mais pra prevenção, tá tudo bem. E aí no 6º mês que veio o susto da pré-eclâmpsia. Isso. Aí o que aconteceu? No final, na primeira semana do 7º mês, na primeira semana, eu tive uma cólica, né? Uma cólica parecia intestinal e tal. Mandei mensagem pro meu médico, ele falou, vai pro hospital agora. E aí, pra nossa surpresa, eu tava com a pressão alta. E aí, O que era essa pressão alta? Vamos falar de número para quem está nos ouvindo entender. Sim. Porque tem muitas mulheres que estão grávidas nesse momento. Tem algumas que estão gestantes de gêmeos também, né? E de repente essas pessoas não têm ideia, às vezes não fazem o acompanhamento que deveriam fazer. Então, para aquela pessoa que está nos ouvindo, qual que é esse número, assim? Qual que era a taxa ali que estava dizendo, não, eu tô com a pressão alterada? Tipo, porque uma coisa é você ter
estar com a sua saúde em dia sem estar grávida. Sim. Outra coisa é você estar com a sua saúde em dia e grávida. E de repente a sua saúde não estar em dia e você está grávida. Exato. É outra coisa, né? Então que número que era esse? Você lembra? Lembro. Tanto que até eu faço um alerta para todas as gestantes nessa questão da pressão arterial. Porque eu era uma pessoa, antes da gestação, minha pressão era sempre baixa. Sim. Então, eu estava super tranquila. Isso nunca passava na minha cabeça do risco da pré-eclâmpsia. Era uma coisa que eu sabia que existia, que eu li ali, grávida, mas não levei a sério. A gente nunca coloca, né? Conosco, isso. Né? A gente nunca imagina que isso pode acontecer. Então, não né? teve um acompanhamento, assim, a minha pressão era acompanhada nas consultas. Entendi. Né? Mas no dia a dia não era E acompanhada. no dia a dia, assim, era quanto? Porque sua pressão sempre foi baixa. Isso. Tipo, A baixa minha pressão quanto? era 9 por antes Tá, da e na gestação ela chegou a... Ela chegou a 13 por 10 na Então gestação. isso já é uma pressão alta. Então, no consultório chegou a 13 por 10. O médico, ele falou que por ser uma gravidez gemelar, estava um Dentro da pouquinho normal... acima, mas estava ok ainda. Porque ali o normal seria 12 por 8. Isso. Mas Aí ele fez essa consideração, ó, 13.9 já tá um pouquinho, 13.10 na verdade, né? mas já ele tá um nunca... pouquinho acima, mas não tá nada exorbitante, tipo isso. Sim, mas ele nunca... Teve um cuidado especial em relação a isso? Ele nunca... Te alertou de uma forma diferente. Te alertou, isso. Entendi. E você, Ele pra você, falava você ficou tranquila? Sempre tranquila, sempre tranquila. Entendi. Mas Legal. aí depois eu fui descobrir que a pré-eclâmpsia, na verdade, a pressão alta é um sintoma da pré-eclâmpsia. A pessoa já está com a pré-eclâmpsia gestante e aí a pressão alta já é um sintoma de que já está grave. Então fica esse sinal aí pra vocês. Fiquem sempre atentas a essa pressão arterial, né? Sim. Ela vai diagnosticar ali precocemente alguma coisa. Isso é muito importante. Enquanto isso aqui, nós estamos conversando e toma um drinkzinho, toma A gente vai vinho. conversando e vai delícia. tomando um drinkzinho, gente dá uma pra gente dar uma relaxada, relaxada, porque o assunto aqui é pesado, gente. Meio-dia de um sábado, gente, não tá fácil. A gente Oi, tem que Estela. conversar mais tranquilamente. Ô Estela, e aí me fala uma coisa, aí você teve um dia que você passou mal, foi pro hospital, chegou lá, sua pressão tava quanto no hospital? 16 por 11. Tá, e ela chegou a quanto? Eu não sei te falar, porque aí eles tentaram controlar e aí não teve, foi sem sucesso. E aí não teve opção, teve que ter um parto de emergência. E nesse parto de emergência, deu tudo certo? Como que foi? Eu lembro alguma coisa que Foi você... uma gestação de uma cesárea, foi isso? Isso, Foi. foi uma cesárea Foi uma- de emergência. Uhum. Eu Parto de estava cesárea. de 27 semanas e 4 dias, entrando no 7º mês. Aham. E aí elas nasceram, né? E aí elas tiveram que ir pra UTI NEL. Aham. Então, assim, ali eu fiquei já sabendo que eu seria uma mãe de UTI NEL, mas também não tinha dimensão, que é outra questão que eu quero deixar às gestantes. Eu sei que a gente tem que sempre pensar no positivo, mas procurem saber sobre a prematuridade, porque a gente tem uma ilusão que prematura é só para engordar, e isso é totalmente mentira. Aham. A prematuridade é muito arriscada. É muita ilusão, né, essa coisa. É um risco gigante para os bebês. Aham. Então, ali eu estava tranquila ainda, porque eu não tinha noção do que era aquilo, eu não tinha noção. Então, eu fui para cesárea de emergência tranquila. Tudo bem que eu estava medicada, eu estava um pouco passada e tal, né? Mas, na minha cabeça, elas vão engordar ali e tá tudo bem. E né? a Betina, ela nasceu mais magrinha e a Maia mais fortinha. Porém, a Betina, ela era mais forte. A Maia que precisou de mais cuidados, A né? Betina, ela era mais magrinha. A Betina chegou a tomar seu leite, não foi? Sim, a Betina, ela era mais magrinha, mas ela era uma criança normal. O peso dela era normal para a idade gestacional dela. Foi 700 gramas? A Maia, que era gordinha, Aham. ela tinha 700 gramas, a Betina, e a Maia 1,2 kg. Era isso aqui, gente. 1,250 assim, ó, bem kg. pequenininha, Isso. muito pequenininha. A Betina era uma bebê prematura, extremamente saudável dentro da prematuridade. Sim. Ela tinha risco por conta da prematuridade, que era um bebê prematuro. Mas ela não estava sedada, ela usava o tubo, ela respirava por tubo, porque ela não tinha pulmão maduro para isso. Sim. A Maia também, só que a Maia estava sedada, a Maia estava muito mais grave. A Maia teve 4 paradas cardiorrespiratórias, a Nossa. Maia. Então, a Maia, eu conheci a Maia sedada, Quando eu apagada. falo- A Betina eu conheci com os olhos abertos, interagindo, apertou minha mãozinha, apertou minha mão.
Quando eu falo que a Maia é um milagre, imagina um bebê prematuro de quase 7 meses e ter 4 paradas cardiorrespiratória e teve que fazer cirurgia do coração. Ela teve que fazer uma cirurgia do coração porque... Com 1 mês de vida, que na verdade... Não, 9 dias, é verdade. Foi bem no período que a Betina faleceu, né? A Betina faleceu com 7 dias. Umas de semanas vida. exatas. Porque, infelizmente, ela estava ótima dentro da prematuridade, lembrando. Porém, ela pegou enterocolite, que é uma infecção intestinal. E aí ela não resistiu, porque ela era muito prematura. Muito bebê. Essa infecção, ela teve alguma situação que foi preponderante para que ela ocorresse ou não? O fato dela ser um bebê prematuro já poderia causar qualquer situação como essa? O fato dela ser prematura. Entendi. O fato de ser prematuro, o próprio intestino, as bactérias que seriam normais do porque intestino... os órgãos ali meio que não estão preparados, né? Não tudo está imaturo. totalmente formado, né? Aí o próprio intestino dela gerou essa infecção, Entendi. que para ela era muito, e aí ela não tinha anticorpos para combater Sim, isso. entendi. E não resistiu. Aí ela não resistiu, faleceu no 7º dia. No 9º dia, 2 dias depois, no 7º dia, eu tive que velar minha filha, enterrei minha filha. Eu estava no puerpério, né, de cesárea. Nossa, muito difícil essa situação, muito difícil. Muito. E aí 2 dias depois eu estava indo de ambulância, de UTI móvel com a Maia para fazer cirurgia do coração. Pra Rio Preto. A gente não consegue Gente, ter impossível dimensão, não chorar, sim. viu? A gente É muita realmente não coisa. consegue ter dimensão do Não. que você, né, vivenciou nesse momento. Não. Mas eu acho que é muito, mas assim, de extrema importância a sua fala para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, né, para ficar atento a todas essas situações, para a gente não se deixar também enfraquecer, né? Porque eu acho que por mais que a gente tenha que vivenciar o luto, por mais que a gente tenha que vivenciar situações muito difíceis, como é o caso do agravamento da Maia e etc., ainda assim você tem que estar muito firme para você estar para quem ficou. Não quero que isso pese, né, na fala, mas a sua primeira filha, a Betina, eu falo primeira porque foi a primeira no nascimento, né? Ela com certeza veio ensinar algo. Ninguém passa por aqui, não na minha percepção, sem deixar algo para nós, né? Com certeza ela veio ensinar alguma coisa para a família de vocês. Ela veio ensinar não só para você como mãe, para o teu esposo como pai, ou para a Maia, né, como irmã, quando um dia entender o que aconteceu. Mas eu acho que para a família como um todo, para as pessoas que estão próximas, para você ser um testemunho vivo, né, para você auxiliar outras pessoas. Eu falo isso porque é lógico, cada um de nós aqui tem uma história diferente. Mas eu já passei ali por um pontinho ali da quase morte, vamos dizer assim, né? Eu vi a morte de frente, como diz o outro. Sim. E eu entendi, passado o processo, que é exatamente o que você está falando da vivência do luto, e eu ouvi uma fala sua que você disse que você talvez nunca vivencie esse luto de fato, assim, nunca passe de fato por ele. E eu entendo o que você quer dizer, mas eu entendo também que o luto, ele precisa ser vivido, né? Essa dor, ela precisa ser vivida para você se fortalecer, mas ela não pode ficar em você para sempre. Porque senão você morre junto. Você falando isso, eu tenho um entendimento assim, pelo que eu percebo da Estela, eu acho que ela começou a viver o luto depois que a Maia começou a reagir, começou a parar de tomar as medicações, porque assim, depois disso tudo, ela não teve nem tempo, praticamente, de sofrer de fato, de viver o luto de fato. Então, e assim, foi sempre muitos sustos com a Maia. Ela teve muitas intercorrências aí no decorrer, tudo, né? Teve uma vez também, quando ela acabou de sair da UTI, ficou 4 meses na UTI, chegou em casa, teve uma intercorrência com ela saiu correndo de novo, voltou pra UTI. Então, assim, teve todos esses agravamentos aí nesse caminhar, que eu acho que agora que a Maia parou de tomar as medicações que ela tomava, agora que ela tá se reerguendo, porque, gente, eu vou pôr aí pra vocês na tela, quando a Maia nasceu e como ela está hoje, vocês vão ver fofa, gente, a diferença dessa... Olha, ela deixa eu só responder essa parte que a Rafa falou, que eu acho que é muito importante. Deus faz tudo perfeito. Sim. Tudo perfeito. Até na maior tragédia existe a mão de Deus. E a Betina realmente, hoje eu entendo, depois de 2 anos,
que Deus fez tudo tão perfeito que se eu não tivesse perdido a Betina, eu não suportaria viver o que eu tô vivendo hoje com a Maia, todo o processo. Então Deus... Ele trouxe Olha, a Betina pra te sustentar, na verdade. Tanto que na UTI, as mães, eu consolava as mães. Porque as mães ficavam... Eu virei referência na época. Porque as mães ficavam lá despedaçadas, porque os filhos estavam ali. E eu ia lá e consolava, olha, a minha filha não tá aqui. E eu agradeço da minha outra estar aqui. Sim. Você vê como que... Sim, Você percebe como que ele cuida de cada detalhe. Cada detalhe. Você tem noção o quanto que cada mãe ouviu o que você estava falando lá dentro daquela UTI, o quanto foi importante para elas, o quanto ele te colocou lá no lugar certo, na hora certa, para falar com as pessoas certas. Sim. Então, assim, o tempo todo ele cuida de cada detalhe. E outra coisa que eu ia falar, a Estela, depois disso, eu acho que eu nem sei se eu comentei com você, mas vou comentar aqui com todo mundo. Ela, inclusive, fez um Instagram que chama Honrando Meu Filho. Honrando Minha Filha. Honrando Minha Filha. Sigam, que é muito legal. Honrando Minha Filha. Muito e legal. ela fala sobre um pouquinho de tudo. Eu até fico pegando no pé dela pra ela ser mais falante, assim, né? Entendi. Mas ela posta bastante coisa, ela posta o depoimento dela, ela posta o que ela vivenciou, E foi a o que melhor ela coisa vivencia. que eu fiz, aquele Instagram. Porque Sim. eu tenho uma troca muito grande com as mães. Sim. Tem mães de Esse tudo momento quanto é lugar. apoio faz muita diferença, né, Estela? Muito. Você entra num mundo atípico, né? Porque a Maia é uma criança atípica. Ela teve sequela, né? Sim. E aí, você entra nesse mundo e só quem é mãe atípica entende. Sim. Né? E ali você consegue compartilhar e acolher as mães que é mãe de luto, mãe atípica, mãe de prematuro. Exato. Então é toda uma junção ali do que as pessoas te procuram. E legal que a Estela, ela faz, por exemplo, Dia das Mães, ela faz uns kitzinhos pra ser entregue lá no hospital UTI. onde ela ficou lá na UTI. Que legal. Então, assim, ela tá sempre disposta e ajudando, auxiliando essas mães da maneira que ela pode, né? Para empoderá-las também. Ô, Estela, então, como que tá hoje a Maia, né? E qual que é o diagnóstico que ela tem? Quais são as comorbidades? Porque a criança atípica, a gente não entende muito bem, não está inserido, que é exatamente o que você falou. A mãe que não está inserida, às vezes ela não entende muito bem o nosso caso, né? A Lorena, como ela vivencia mais, o seu mundo está ali mais próximo de você, ela até consegue entender, às vezes até termos técnicos que são usados, né? Então, conta para nós, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, qual que é esse momento da Maia, né? E como você correlaciona tudo isso, como que você age, além das terapias, porque não é só a terapia, né? Sim. A Maia, ela teve um diagnóstico de leucomalácia, que é quando ela teve uma hemorragia cerebral grau 4, é um AVC por conta da prematuridade. Entendi. Né? Se não fosse a prematuridade, ela seria uma criança típica. Então, na hora do parto, por ser muito prematura, ela teve a hemorragia, e aí causou... esse sangue, ele foi para a área germinativa, causou uma leucomalácia, que chama. Né? Que é a parte branca do cérebro, onde tem as massas cerebrais, que tem a parte motora, a parte visual. Entendi. Então, lesionou a parte motora dela, principalmente, e a parte visual. Um pouco da parte visual. Mas ela enxerga, que a Maia tem diversos milagres. Ela graças tem. a Deus, né? Ela enxerga. Então, o diagnóstico dela é de paralisia cerebral. E aí, por conta dessa lesão cerebral, desse dano cerebral, causou a síndrome de West, que é uma síndrome de crises epiléticas de difícil controle. Entendi. Ou quando a pessoa sofre um dano cerebral, que é no caso dela, Sim. ou genético. No caso dela é por conta do dano cerebral. Ela não tem nenhuma doença genética, nenhuma síndrome genética, nada. Então, hoje ela é uma criança com paralisia cerebral, o diagnóstico dela. E síndrome de West, que está controlada, graças a Deus. Ela controlou, ela não está tendo crise, já tem 1 ano. Entendi. Que ela tá sem E o crise. que isso impacta diretamente? Você falou que ela está com 2 anos. Dentro da coordenação de uma criança que seja típica, né? Ela estaria ali andando, ela sentando. estaria ali sentando, ela estaria fazendo... Comendo, pegando. Sim.
Ela Ela- estaria ela- começando a controlar, né, Isso. O pescocinho mais durinho, ela ainda tem o pescocinho Ela mole. ainda Como não se fosse o de entendi. um recém-nascido. Ela fica assim, ó. Ela não tem controle de tronco total ainda. Aham, Ela não senta, só com apoio. sim. Só aqui, igual a gente tá, com apoio. Ela não anda ainda, Aham. mas ela fica em pé com apoio. Tudo com apoio ainda. Mas ela já evoluiu muito. Ela já evoluiu muito. Vocês não assim. têm noção o diagnóstico que ela tinha quando ela saiu do hospital. Que ela não iria andar, que ela não iria se alimentar, que ela iria só comer por sonda. Ela come sozinha assim, ela come por boca. Ela come por Sim, boca. né? Ela não precisa de nenhuma- sonda ou Entendi. gastro. ela não Eu vou mostrar, precisa. vou colocar pra vocês aí, na hora que vocês estiverem assistindo, ou vocês vão ver aí o videozinho dela, já com a fisioterapia, dando os primeiros passinhos, Mas olha assim. que coisa legal. A gente tá falando de uma coisa, mas muito, muito, muito importante. Eu pensei, nossa, como é absurdo, como é importante a gente ter fé, a gente pensar e acreditar que as coisas podem acontecer, que a gente realmente move o mundo que a gente está inserido a partir daquilo que a gente acredita. Eu Como tenho essa- isso é poderoso, né? Eu aprendi uma coisa que diagnóstico não é destino. Sim. E essa frase é muito É verdadeira. aquela música, você lembra um dia? Um dia eu liguei pra Estela chorando, cantando uma música que fala: o diagnóstico quem dá é Deus, não é os Sim, médicos, é exatamente, Deus. exatamente. E a gente. Mas eu tenho isso e me coloco nesse lugar de fala, não de mãe atípica, mas nesse lugar de fala de dar credibilidade a quem realmente tem posse, que é Deus, né? Sim. De que ele move realmente aquilo que ele quer, no sentido de que eu também tive um dia A Rafa também "Ai, você é não essa pode andar. pessoa. Sim. Ai, você talvez não consiga Sim, mais eu conheço se essa deslocar, história. às vezes você não consegue mais É. usar um salto. O seu salto no máximo é de 2 a 4 centímetros. Meu médico vai ouvir isso daí. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Mas naquele momento era o que ele tinha em mãos para me dizer de acordo com a ciência. É. E aí, de repente, hoje eu uso um salto 10 centímetros, não mais com a mesma condição que eu tinha antigamente, obviamente, né? Porque eu não consigo também deambular. Então, Aham. não vou me exigir, mas sentadinha, Exigir bonitinha, dá muito. pra usar. Sair e entrar no lugar a gente consegue. Exatamente. Então a gente tem que pensar o seguinte: tudo é possível a partir daquilo que você acredita. E, obviamente, daquilo que você faz para essa manutenção do que você está Exatamente. depositando na sua fé. Exatamente. Né? Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa de muita fé. Tenho certeza que você acredita muito em Deus. E tenho certeza que Ele move o mundo dentro da tua casa por conta da tua fé. Então, Sim. você que está aí ouvindo, gente, às vezes está passando por uma dificuldade. Às vezes não é um problema como o que a Estela vivenciou, né? Às vezes não é a dificuldade que você ainda enfrenta. Não é o que eu passei, não são as dificuldades da Lorena, são outras. Mas é a sua fé que vai fazer diferença. E a fé, a gente não está falando de religiosidade. Exato. A gente não está falando aqui se você é É evangélico, se você é católico, positividade, se você é católico, se você é budista. profetização. A Não gente tem importa, que profetizar né? coisas boas na vida. Exatamente. É o que você se dispõe a pensar e criar. Eu quero um mundo novo para mim. Então faz esse mundo acontecer. Que com certeza ele vai surgir de uma forma ou de outra, o universo vai trazer esse mundo para você. É exatamente E aí, isso. hoje eu quero falar também uma coisa que é importante. Já falei essa palavra importante aqui umas 55 vezes hoje, gente, pelo amor de Deus, mas é tudo tão importante que Tanta a gente coisa tem que falar. importante. Né? Estela, você mulher, porque a gente enquanto mãe, a gente se esquece, né? E aí você teve uma problemática gigante nesse decorrer desse tempo e você não pode se esquecer. E eu vejo do tempo que eu te conheço pra cá, que é pouco tempo, não é muito tempo, né? Eu vi que você deu um salto. De verdade, eu tenho uma percepção de que você deu um salto. Sim. Porque muitas vezes eu te vi assim um pouquinho mais, principalmente na loja, né? Quando eu dava uma passadinha lá, você estava sempre ali muito se movimentando em relação à Maia, e aquilo ali deixava você estritamente voltada para ela. Mas agora eu já vejo você até se voltando para si, vejo você postando coisas da loja, vejo você fazendo looks, Provador, provador, você viu? maravilhoso. Gente. É isso que a Estela tem que fazer. E como você tá se sentindo em relação a isso? Como que você conseguiu dar esse up? Parece que agora que as coisas estão voltando no luto, quem é mãe e pai que perde um filho, o luto é eterno. Não Sim. tem essa de vai amenizar. Sim. Não ameniza nunca. Com certeza. Então, assim, eu tô conseguindo trabalhar esse luto dentro de mim, Sim. né? Porque o meu problema maior, a Maia não é problema nenhum pra mim hoje. Sim. Meu problema é meu luto, Sim. né?
Então, assim, a Maia é minha força diária. Né? Então, eu vejo minha filha bem, minha filha evoluindo, minha filha fazendo fisioterapia, cada dia uma coisinha nova, uma vitória. Isso tá me dando força. Eu tô reagindo através dela, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora que ela tá numa fase muito boa de evolução, eu tô conseguindo me reerguer. Que coisa importante. E aí Eu tá não se tô reerguendo aguentando bem, né? Porque importante Fisa aqui não tá hoje, aguentando um gente, pelo amor vamos, de viu? Ela tá Deus. se reerguendo muito bem. Eu falei, Estela, outro dia tava eu e uma prima minha, a gente tava lá, vamos fazer alguma coisinha. Tava sentada num bar, conversando, tudo. Daí a pouco, quem que me aparece? Do nada. Estela Duarte aparece lá. Aí outro dia a gente tava não sei na onde, não sei. Daqui a pouco, quem que aparece? Estela tava lá de novo. Bom, Tá um que imã bom. pra sair. Mas isso é muito importante também. Muito. Porque ela fica muito tempo ali com a Maia, muito tempo. Então, Sim, se dedica e você sabe muito, uma coisa que eu tem acho... ter um tempinho pra nós, Sabe né? uma coisa que eu acho Muito importante importante. que a Estela tem feito? Que muitas mães, mesmo não sendo atípicas, elas não fazem. Que é deixar a criança com o pai, deixar a criança com o avô, para poder sair com o marido, curtir Sim. um pouquinho ali, os dois, Sim. né? E principalmente deixar com o pai. Normalmente, você vê, a mulherada, elas não deixam as crianças com o pai. Elas querem o tempo todo ficar ali, tem medo, tem receio, ou às vezes até mesmo, às vezes o pai não quer. Eu sempre fui assim, né? Sempre deixei as crianças com o Júlio bem livre. E a gente nem tá Você, falando a de Estela também. responsabilidade, né? Não, é pra o peso da gente, a gente responsabilidade. precisa. Hoje mesmo, eles estão indo viajar e eu tive aquela angústia assim, aí a Rafa falou, para mulher, você precisa deixar isso, você precisa do seu Isso. tempo. Ontem foi o primeiro dia, eu fiquei perdida em casa, sem saber o que eu ia fazer. Eu coloquei roupa pra ir pra academia, falei que eu ia fazer um lanche, falei que ia lavar banheiro. No resumo, não fiz nada. Deitei, assisti uma série e dormi. Melhor coisa. Então, assim, todas vocês que estão aí nos ouvindo, vocês precisam, todo programa eu falo a mesma coisa. Vocês precisam ter um momento de vocês. Vocês É precisam verdade. sair, vocês precisam ir ao salão, Sim. vocês precisam ir ao mercado E sobre sozinha, isso, sem antes criança. que a gente encerre aqui esse programa de hoje, que foi maravilhoso, muito obrigada, Estela, por você ter vindo aqui contar um pouquinho, Muito bom. resumidamente, do que foi Tá isso. aqui hoje. Eu queria falar de duas outras mães que estiveram presentes conosco aqui hoje, tá? Essas mães são a Agatha Duque, que fez esse bolo maravilhoso pra nós. Ela é mãe de 2, doceira, os bolos dela são incríveis. Ela faz os bolos de mêsversário, aniversário da Harumi, desde que a Que Harumi nasceu, nós legal! estamos no 5º ano juntas. E nós temos aqui esses biscoitinhos Gente, eu vou dar amanteigados. um ênfase nesse Olha que biscoitinho. coisa maravilhosa. Olha que coisa gracinha. E é uma Lindos. outra mãe, uma mãe Esse daqui, nordestina. esse biscoitinho é em forma de flor, ó. Isso, Não, é é maravilhoso. uma mãe nordestina, é a mãe do Flor e João. voz. Ela tem o Delícias do João, que é o João que incentiva ela, que faz, mamãe faz os biscoitos pra Ah eu lá. vender, Que mamãe faz o bonitinho. brownie pra eu vender, e esses doces finos aqui, maravilhosos, que é um doce também de churros, é um brigadeiro de churros, Vocês viram que tá gente. faltando um aqui já, né? Ó, com Quem será carinha que de foi? flor e voz. Maravilhoso. Você viu que é tudo com carinha de flor e voz? Ó, que Olha, amor, o Flor e muito Voz, fofo. ele é muito acolhedor, eu acho. Muito. A gente tá aqui pra acolher, pra falar. E deixando aí um convite pra vocês, pra gente finalizar. Que a gente tá lá no Instagram, @florivoz, no YouTube, @florivoz. E a gente tá disposta, aberta a receber vocês com todo carinho lá nos nossos canais, para saber o que vocês querem ouvir aqui no programa. Quero agradecer a presença de todos vocês. Bom Um final beijo de semana, grande, um bom ótimo sábado. Um beijinho lá pra Vaneide dos Doces, Delícias do João, Um pra beijo. Agatha Duque, um beijo E enorme. pra Vequiato E pra Vinho. Vequiato Vinhos, um brinde, bom final de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.